Vamos lá, pessoal, a gente vai falar um pouco como tudo acontece, tá? Quando a mulher tem a fecundação, a amidação, o zigoto, tá? A fertilização. Então tudo se inicia logicamente na fertilização do óvulo, logicamente, não é? E nisso, quando o óvulo ele é fecundado, ele se chama logicamente o zigoto. O zigoto, logicamente, é o portador de todo o material genético que a gente tem, que é muito importante, logicamente, através do espermatozoide, tá? E do óvulo também. Isso eles vão se dividindo e vai tendo, lógica, nessa divisão a questão da mitose, tá? Até formar, logicamente, o novo indivíduo. Quando a gente tem esse processo, que é bem interessante, que a gente vai descobrir agora, a gente vai entrar um pouquinho na parte da genética, e a mitose ela é muito importante, isso vocês viram em anatomia. A mitose é uma divisão celular. Então, todo o nosso corpo é construído de célula, então a mitose ela é muito importante nesse processo, tá? Da formação de um novo ser. Então é muito importante isso. Então a gente vai discutir, tá? Vamos falar agora sobre a questão da ovulação, fecundação e imidação, tá? Então assim, a ovulação é quando, logicamente, o ovário, tá? O folículo maduro é liberado, tá? Que é um óvulo. Então assim, o folículo, a gente vai falar muito sobre o folículo, tá? Um pouquinho mais para frente eu vou explicar o que é um folículo. O folículo ele é muito importante para o corpo da mulher, tá? Então lá nas tubas uterinas, no óvulo, tá? Dentro do óvulo eu tenho vários folículos. Esses folículos, tá? Eles vão ficando maduro e nisso que eles vão ficar maduro, eles se rompem. Nisso que eles vão se rompendo, eles vão até a tuba, tá? Uterina. Não sei se dá para vocês verem aqui no desenho, tá? Que tá lá em cima, tá? Fecundação, imidação, tá? O que acontece? Ele tem, logicamente, o óvulo, tá? Tá se rompendo e tá indo para as tubas, que é isso que acontece. Aí eu tenho a parte da fecundação, que ocorre quando o espermatozoide, logicamente, penetra, vai logicamente se penetrar no óvulo, tá? Que vai logicamente iniciando a parte da mitose, que a gente fala que é a parte do zigoto. O que acontece na verdade, tá? O óvulo logicamente se rompe, tá? Sai o folículo e vai logicamente até as tubas. Quando o homem tem a ejaculação, né, o espermatozoide sobe e a fecundação acontece dentro das tubas uterinas, tá? Para depois descer para a camada, tá, do útero, para fixar ali na parede do útero, que aí a gente chama de midação. É quando o zigoto ele começa a ter a divisão celular, tá? E aí já começa a preparar a parede uterina, aonde começa a iniciar o seu desenvolvimento, que é bem interessante, tá? Então a gente começa através disso. Aí a gente tem um processo também que a gente fala sobre embriologia. O que é embriologia? É a ciência que estuda o desenvolvimento, tá, de qualquer tipo de animal que tenha, logicamente, a parte da fecundação, até a formação do embrião, tá? Então a gente estuda a embriologia quando, logicamente, é fecundado no óvulo, tá? Que vai acontecer logicamente a mitose, então vai ter a divisão celular. Então tudo começa através dessa multiplicação celular. Não sei se vocês agora no próximo slide, não sei se vocês estão vendo, tá? Eu tenho o aspecto geral do desenvolvimento, tá? Logicamente do embrião, tá? Então eu tenho os zigotos, que vai sofrer logicamente a divisão, tá, celular, que ocorre assim. Então eu tenho logicamente um óvulo, um espermatozoide. Então vai acontecer a fecundação. Isso que vai acontecer na fecundação vai tendo logicamente a divisão celular. Vocês estão vendo ali, ó, célula do tecido conjuntivo, célula óssea, que isso vocês já estudaram, tá? Célula nervosa, célula das glândulas hemácias, glóbulos brancos. Então vai formando logicamente o ser humano. Então é bem interessante essa parte, tá? Quais são os sintomas depois da fecundação? Isso
depende logicamente de cada fisiologia, tá? De cada corpo, tá? Da mulher. Então, tem algumas mulheres que têm alguns sintomas. Um dos sintomas é um corrimento vaginal com uma cor rosada, tá? Logicamente ela tem uma flatulência, que é a pressão logicamente de ventre, tá? Ou ela tem uma flatulência, ou logicamente ela tem uma pressão uterina, tá? As mamas ficam inchadas, turvas, né? Mas isso depende muito da pessoa que está sendo fecundada. O útero, tá? Ele fica, tem algumas mulheres que sentem o útero que ele está um pouco inchado, e isso elas acham que a barriga está ficando inchada, dura, né? E logicamente os 20 primeiros sintomas de uma gravidez depende muito da fisiologia. A partir do momento que acontece a fecundação, dependendo, tá, logicamente da menina, ou logicamente da mulher que vai ter logicamente essa fecundação, pode ter o atraso da menstruação. Hoje a gente já não trabalha dessa forma. Por quê? O atraso da menstruação pode dizer que eu estou grávida? Pode, mas também pode dizer que eu tenho um problema hormonal, tá? Ou pode ser que a mulher está grávida e menstrua até os três primeiros meses. Só os 3 primeiros meses? Sim, só os 3 primeiros meses. Depois tem outro fator que são patologias, tá? Mas a mulher ela pode logicamente estar grávida e menstruar até os 3 primeiros meses, e depois forma um famoso tampão, que depois na frente eu vou explicar para vocês esse famoso tampão, tá bom?